No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá pessoal, aqui é Marcelo Polacco, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e estamos hoje inaugurando o nosso novo canal de comunicação, que é um podcast sensacional chamado Farmácia em Dia. E para celebrar este momento, nada melhor do que nós estarmos juntos com a doutora Silvia Storpirtz, que é uma professora extremamente conhecida na área de farmácia clínica, farmácia hospitalar, da Universidade de São Paulo, com uma longa trajetória de trabalhos executados em prol dos farmacêuticos e da sociedade brasileira. E para celebrar esse momento, nada melhor do que discutirmos um tema super relevante, que são os 10 anos da publicação da Resolução 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, que tratam das atribuições clínicas do farmacêutico e também da regulamentação da prescrição farmacêutica. E neste tema, eu tenho algumas perguntas para fazer para a doutora Silvia Storpirtz, e gostaria de dar as boas-vindas a ela nesse momento e já iniciar fazendo algumas perguntas. Silvia, muito obrigado pela participação e neste momento gostaríamos de ouvir de você o que podemos perceber de principais avanços das resoluções depois de 10 anos dessa conquista para o farmacêutico. Olá a todos e todas, é uma satisfação enorme estar participando deste programa. Gostaria inicialmente de parabenizar o Conselho Regional do Estado de São Paulo e ao Dr. Marcelo Polacco pela iniciativa, e eu acho que nós temos que realmente comemorar. Marcelo, após 10 anos das resoluções 585 e 586, é muito importante nós analisarmos o processo. Eu acho que já temos alguns avanços, mas temos muitos desafios. Entre os avanços, eu gostaria de citar a discussão que essas resoluções gerou em todos os meios. O meio acadêmico, o meio empresarial e também como isso motivou novas iniciativas. Então, por exemplo, essas resoluções são de 2013. Em 2014, nós tivemos também a promulgação da Lei 13.021, conhecida como Farmácia e Estabelecimento de Saúde, e tudo isso motivou também a questão da alteração das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em farmácia no Brasil. Então, eu acho que o primeiro avanço, Marcelo, é marcar esse território. A 585 das atribuições clínicas do farmacêutico foi fenomenal no sentido de trazer uma regulamentação, né, uma resolução, explicitando que o farmacêutico tem a competência de realizar essas atribuições clínicas. Além disso, estimulando a contínua especialização dos nossos colegas, para poder desenvolver, né, os serviços farmacêuticos e melhorar cada vez mais essa interação com os pacientes, com a comunidade. Então, acho que o primeiro avanço é um grande ineditismo, né? Segundo é que, acho que a gente poderia dizer de uma maneira simbólica, né? Balançou as estruturas mais cristalizadas, chamando a atenção de todos para a questão de que o farmacêutico é realmente um profissional da saúde. Ele interage com outros profissionais da saúde, ele interage com o paciente. Nós sabemos que a farmácia é um posto avançado. Por quê? Porque recebe, ali o primeiro local que as pessoas vão procurar informações de saúde. Então,
trouxe esse avanço, esse ineditismo de chamar atenção para que o farmacêutico compõe a equipe de saúde, pode contribuir com o uso racional de medicamentos, que está na definição do que é farmácia clínica. Então, isso para mim é mais do que motivo para comemorar esses 10 anos. Muito bem, Silvia. E também gostaria de ouvir quais foram os desafios enfrentados para a implementação. Então, Marcelo, falando nos desafios para a implementação dessas resoluções, também vale uma reflexão importante. A farmácia que nós queremos que cada vez mais seja um estabelecimento de saúde, ela tem no Brasil e em outros países da América Latina um componente comercial importante. É claro que faz parte da natureza do estabelecimento farmácia. É um estabelecimento totalmente regulamentado, que deve ter um farmacêutico responsável, mas pensando na tradição, ou seja, o que nos trouxe, o que o passado nos trouxe, nós ainda temos uma herança da farmácia como um local onde os medicamentos são comercializados. E a própria dispensação talvez ainda não tenha sido tão valorizada quanto o necessário. A dispensação é o ato privativo do farmacêutico de entregar o medicamento com toda a informação necessária para o uso adequado pelo paciente. E da dispensação derivam também uma série de atitudes do farmacêutico e do próprio paciente, do próprio usuário de medicamento. Então, eu acredito que os desafios para a implementação vêm desse histórico da farmácia como um estabelecimento comercial, então existe um desconhecimento ainda da população em relação a esse potencial que o farmacêutico tem de orientação e até acompanhamento do seu tratamento medicamentoso. Um outro desafio é como, e agora nós temos, no mundo todo e no Brasil também, temos as redes de farmácia, lógico, temos as farmácias independentes, mas estruturadas, sobre uma matriz que tem um pouco desse passado, que também precisa de transformação. Então, esse setor, chamado varejo, que eu, me desculpem, vou falar da minha maneira de ver, Eu, particularmente, acho que não é adequado chamar a farmácia de varejo ou PDV, mas é um processo, Quem sabe com o desenvolvimento das resoluções, da implementação efetiva, nós possamos caminhar para a farmácia ser realmente um estabelecimento de saúde, com tudo aquilo que nós queremos que o farmacêutico possa contribuir para a promoção de saúde, a prevenção das doenças e o acompanhamento efetivo, sendo parte integrante do sistema de saúde de uma forma resolutiva, colaborando efetivamente. Então, assim, resumindo, essa minha ideia, os grandes desafios para a implementação são ainda uma herança do passado, da farmácia como um estabelecimento comercial. Em alguns casos isso está mudando, nós sabemos, felizmente. A questão do próprio farmacêutico estar capacitado, se sentir capacitado. E isso está relacionado em como o farmacêutico está sendo formado pelos cursos de farmácia no Brasil. E também aqueles profissionais que já estão no mercado, como é que eles estão se aprimorando? Então, eu acho que esses são grandes desafios
para a implementação que nós ainda estamos enfrentando. Nesse sentido, a população já se habituou com os serviços clínicos prestados na farmácia? Marcelo, esse ponto é tão importante, nós refletirmos sobre como a população encara, né, a farmácia, o farmacêutico. Será que ela está atenta às últimas modificações? O que está acontecendo? Os serviços farmacêuticos? E eu acho que precisamos lembrar do impacto da pandemia de Covid-19. Ela obrigou ao setor saúde a fazer modificações e mais rápidas, né? Então, nesse aspecto, esse impacto da pandemia foi importante porque os testes rápidos para a identificação, né, a possível identificação e encaminhamento, né, o uso dos testes. Então, isso teve um impacto positivo. Além de outros testes, né? Então, outros testes rápidos para outras situações clínicas, começar a enxergar o farmacêutico como um profissional de saúde que pode, no estabelecimento farmácia, estar atendendo a população, está atendendo o paciente em um consultório, que é uma área privativa dentro do estabelecimento, com todas as condições sanitárias para que esse atendimento ocorra. Eu acho que também chamou a atenção da população para que o farmacêutico, pela sua formação, ele não vai fazer o diagnóstico das doenças. Esse é o papel do médico. Mas o farmacêutico, ele, através da aplicação do raciocínio clínico, fazendo uma anamnese com o paciente, avaliando as prescrições, e não só a prescrição que o paciente traz ali na farmácia para comprar um medicamento, né? Um dos serviços tão importantes, né, que é o acompanhamento farmacoterapêutico, ou como outros conhecem como segmento farmacoterapêutico, é a possibilidade do farmacêutico oferecer um serviço em que, através de algumas consultas que ocorrem com alguma periodicidade, o paciente vai ter um acompanhamento dos resultados do tratamento com os medicamentos prescritos. Isso é um ganho enorme. Então, eu acredito que a população se despertou em relação ao potencial do farmacêutico, atuando como um farmacêutico clínico e oferecendo serviços. E eu acho que isso não tem volta. Eu acredito que agora todos nós, né, que estejamos na academia, nos conselhos regionais, o Conselho Federal, as academias, as sociedades científicas, tem que colaborar muito para que esses serviços sejam sistematizados, que eles possam ser oferecidos com toda a garantia de obter resultados significativos para a população. E, além disso, é importante a gente ter estudos sobre o impacto desses serviços. Além do que, acho muito importante que cada vez mais o farmacêutico esteja ciente de que ele tem que estudar sempre, ele tem que se aprimorar, e estão aí as possibilidades, né, de ele fazer uma especialização, fazer uma residência. A residência a gente pensa mais no ambiente hospitalar, né? No ambiente da farmácia, que a gente chama de farmácia comunitária. Nesse ambiente, nós também temos a possibilidade do farmacêutico se aprimorar, se especializar e ter a possibilidade de oferecer serviços de excelência. E eu acho que isso está acontecendo já. Ótimo, Silvia.
E gostaria também de perguntar para você, em relação às prescrições, o que falta para o farmacêutico assumi-las de vez? Apesar de tanto lutarmos por isso, hoje é muito difícil você sair de uma farmácia com a prescrição de um MIP assinada por um farmacêutico. Marcelo, um aspecto tão importante que demandou tanta luta da categoria, né, que é a prescrição farmacêutica, acho que merece também algumas reflexões assim bem profundas, né? Porque eu concordo, é difícil a gente, após 10 anos, ver uma prescrição de MIP ou MIPS assinada por um farmacêutico, né? Então, o que será que acontece? A regulamentação está posta. Existem cursos que têm sido oferecidos para capacitar os farmacêuticos no sentido da prescrição farmacêutica. Mas eu acredito que ainda, para quem, né, para os farmacêuticos, nossos colegas que estão já no mercado de trabalho, falta sim assumir uma postura mais empoderada, né, nesse sentido. Porque se ele usa um raciocínio clínico, né, para desenvolver aquele processo, né, aquele atendimento na consulta farmacêutica, seguindo toda a parte técnica, né, em relação a uma condição clínica para a qual ele pode prescrever um MIP, né, um medicamento isento de prescrição médica, eu acho que falta um pouco, sim, por parte do farmacêutico se apropriar dessa regulamentação. E se ele ainda não se sente, digamos assim, à vontade ou totalmente capacitado para fazer isso, ele deve buscar essa capacitação. Essa capacitação está acontecendo, existem oportunidades de capacitação, porque acho que isso vai trazer um benefício muito grande, porque vamos imaginar uma situação que ocorre, né, na prática. Então, o paciente entra na farmácia, procura uma informação e o farmacêutico tem a oportunidade de fazer um diálogo até rápido com o paciente, verificar os medicamentos que ele está usando, quais são as condições clínicas envolvidas, oferecer um serviço para o paciente. Nem todos os pacientes vão aceitar, né? Mas isso não importa. Eu acho que vale a pena insistir nisso, tendo em vista que ele pode oferecer um serviço de qualidade, que vai colaborar, né, com a evolução a contento da condição clínica do paciente. Então, eu penso que ainda é uma timidez, talvez um pouco excessiva. O farmacêutico que não se sentir capacitado deve buscar essa capacitação, deve dialogar também com o seu gerente, enfim, a respeito de oportunidades, como oferecer, né, esse serviço, porque isso é uma porta de entrada para realizar, por exemplo, um outro serviço clínico, que é o acompanhamento farmacoterapêutico, que envolve consultas, um número maior de consultas, e com isso evoluir como um todo o seu trabalho. E isso vai, em primeiro lugar, beneficia o paciente, beneficia a sociedade. O profissional vai se sentir muito mais resolutivo, vai ter uma recompensa no sentido de eu estou fazendo a diferença para a população e dentro de uma regulamentação já estabelecida, né? Então, eu acredito que também as redes, elas têm, de alguma forma, né, algumas têm tido mais iniciativas a respeito, em estar montando consultórios farmacêuticos e estar até promovendo a capacitação dos seus profissionais, né, daí do farmacêutico. Mas estamos no processo.
apesar de terem se passado 10 anos, ainda estamos num processo inicial. Mas volto a dizer, eu acho que é sem volta e numa escala favorável de oferecer esses serviços com benefício à população e ao próprio estabelecimento. E para finalizar, Silvia, a última pergunta que eu gostaria de ouvir você, se é possível atingir níveis elevados na profissão atuando na farmácia? E quais as dicas para alavancar a carreira? Marcelo, quando a gente fala em carreira, em como o farmacêutico pode, digamos assim, alavancar, né, a própria carreira e sentir, né, sentir, experienciar, vivenciar o seu crescimento. Eu acho que é muito importante a gente estimular, né, os colegas a buscar esse aprimoramento. Então, não só a graduação, ela dá as ferramentas mínimas para a formação profissional. Na área da saúde, como em outras áreas, é necessário você estar sempre se aprimorando, se atualizando, se especializando, buscando oportunidades de crescimento. E quando nós falamos em farmácia clínica, por exemplo, eu que tenho uma longa experiência da farmácia clínica no ambiente hospitalar. Com os cursos de especialização, com a residência em farmácia clínica, outras residências, né, multiprofissionais que eu tenho acompanhado, o profissional ele chega a um nível de excelência em que, em primeiro lugar, ele alcança uma satisfação pessoal de estar no topo da carreira de acordo com o objetivo que ele traçou. Então, se o objetivo dele é se desempenhar como farmacêutico clínico na área hospitalar, com especializações, com residência e a sua constante atualização, ele consegue isso. E ele vai ter um retorno da sua satisfação pessoal, profissional, ele vai ter um retorno da sua instituição e muito além da satisfação pessoal, é a satisfação de estar fazendo a diferença num ambiente difícil, né? Que é um hospital, por exemplo. A farmácia clínica, ela nasceu no ambiente hospitalar, mas agora nós estamos vendo cada vez mais que ela pode e deve se desenvolver em todos os outros ambientes. E a farmácia comunitária é um outro ambiente muito propício para o desenvolvimento da farmácia clínica. E exatamente o que estamos falando, né, Marcelo? O que a gente comentou até agora. Temos legislação que nos dá o suporte legal, precisamos nos aprimorar, precisamos colocar o nosso objetivo, aonde queremos chegar, daqui 2 anos, daqui 5 anos, e perseguir isso. Existem ferramentas para isso. É muito importante dizer que, em relação às soft skills, por exemplo, né, a parte de comunicação, a parte atitudinal. Então, o farmacêutico pode buscar o seu aprimoramento para pessoas que, por exemplo, têm mais dificuldade na área da comunicação, pode buscar isso. Então, é uma questão de estabelecer os seus objetivos, as suas metas, buscar no mercado essas oportunidades, que eu acho que é extremamente satisfatório. Eu tenho colegas, né, e ex-alunos que se sentem extremamente bem-sucedidos sendo farmacêutico clínicos na área hospitalar. E eu gostaria muito de ver isso acontecendo cada vez mais, tanto na farmácia comunitária, quanto para aquele farmacêutico que trabalha na atenção primária à saúde, né, atenção básica,
quanto com farmacêuticos que atendem em consultórios farmacêuticos de uma forma privada. Esse é o caminho, mas precisamos usar as ferramentas disponíveis. Então, mentoria também é um caminho interessante, buscar mentoria, buscar as especializações, estabelecer, né, as suas metas e buscar as ferramentas para chegar lá. Isso é possível. Na farmácia comunitária não é diferente. Particularmente, né, sou uma entusiasta dessas resoluções, a 585 e 586, da Lei 13.021 de 2014, farmácia e estabelecimento de saúde, e acompanho também o processo de alteração, atualização e aprimoramento das diretrizes curriculares nacionais. Então, todas essas são iniciativas fundamentais para essa mudança de paradigma. Para o farmacêutico, em primeiro lugar, saber, não é, Marcelo, que a gente fala há tanto tempo, que ele é um profissional da área de saúde, ele pode e deve fazer a diferença. Silvia, agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar sendo a professora convidada para essa inauguração do nosso podcast Farmácia em Dia, e as suas informações, os seus insights foram fundamentais e muito importantes para nós projetarmos os próximos 10, 20 anos que virão em relação à farmácia clínica. Marcelo, chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo, né, tão agradável, eu primeiro quero agradecer pelo convite. Foi uma honra estar nessa conversa aqui com você. Mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa desse podcast. Eu acho que vai ser, assim, um diferencial importante para os nossos colegas refletirem e nós termos aí novos horizontes, né? Fiquei muito honrada pelo convite, foi uma conversa muito agradável. Eu desejo toda a sorte para essa iniciativa e tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ajudar muitos colegas e até estudantes de graduação e de pós-graduação, enfim, a refletirem, né, sobre o que é ser o farmacêutico, o que é ser o farmacêutico clínico e como o farmacêutico faz diferente e faz do seu trabalho algo importante para a sociedade. Muito obrigada, estou assim bastante contente e até emocionada de estar aqui com vocês hoje. Desejo tudo de melhor para essa iniciativa. Um grande abraço. Gostaria de agradecê-la novamente e também aos nossos ouvintes do nosso podcast e também deixar à disposição esse novo canal de comunicação e com certeza teremos outras atrações nas edições futuras. Muito obrigado a todos pela audiência e, por favor, ajudem a divulgar o nosso novo podcast Farmácia em Dia. Muito obrigado a todos.